Coincidência ou não, o meme sumiu, né? Eles não estão mais falando nada depois que vieram todas as notícias falando que o conflito tá a todo vapor, tem o risco de invadir, já invadiu, e nananã. Coincidência ou não, tá todo mundo quietinho pelas redes sociais. E agora eu queria até entender, aí saindo do Brasil, porque realmente infelizmente é isso, né? Não faz nem cosquinha em toda essa situação internacional, né, Jamil? Não tem esse peso, né? A posição do Brasil, até porque tem sido irrelevante. Eu quero saber como é que está a situação realmente agora, porque num pronunciamento à nação, nas primeiras horas de hoje, o presidente da Ucrânia acusou a Rússia de arruinar os esforços para uma resolução pacífica do conflito, rejeitou fazer qualquer concessão de território. Em uma coletiva de imprensa em Kiev, ele disse que o reconhecimento de Moscou aos regimes separatistas no leste da Ucrânia representa uma ameaça à segurança de outras nações europeias. Disse ele, abre aspas, a segurança nas fronteiras de um país decide a segurança de outro país. Não somos membros da União Europeia ou da OTAN, mas se tivermos uma escalada em grande escala, disse ele, uma invasão em grande escala pela Rússia, nossos vizinhos serão colocados em risco. Ninguém quer guerra. Na Ucrânia, as pessoas só querem a paz, disse ele, mas devemos nos preparar para qualquer ação de agressão. Os Estados Unidos anunciaram sanções econômicas contra as autoproclamadas repúblicas populares. A Casa Branca informou que a cúpula entre Joe Biden e Vladimir Putin não deverá ocorrer se Moscou ampliar as suas ações militares. Alemanha e França também condenaram as ações em Moscou, qualificadas como graves violações do acordo que existe de Minsk. E o primeiro-ministro britânico também denunciou o que chamou de flagrante violação da soberania e integridade da Ucrânia, que é o que você falou, inclusive. Eu queria saber, neste momento, Jamil, qual é a situação? Ainda é muito confuso, porque, como você colocou, Fabiola, existe o reconhecimento dessas independências. O que é que aconteceu? Só para a gente também voltar um pouco na história. Em 2014, há um conflito, esse conflito é congelado e os rebeldes pró-russos que ficam justamente nessas regiões passaram a controlar e administrar justamente essas regiões. O que a Rússia fez agora foi reconhecer essas regiões como independentes, no fundo, dando status de país. E hoje, Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, fez um apelo à comunidade internacional para que todos reconheçam essas duas regiões como sendo regiões independentes, ou seja, não mais parte da Ucrânia. Se vocês viram o presidente da Ucrânia falando, atrás tinha um mapa. Nesse mapa, não só está essa região, muito obrigado por ter colocado de volta, mas tem uma península ali embaixo, é a Crimeia. A Crimeia, no mapa ucraniano, ainda aparece como Ucrânia. Mas, desde 2014, por um referendo, obviamente muito contestado, se passa a ser Rússia. O que o governo russo vem fazendo em várias regiões, na Geórgia, na Prásia, na Ossétia do Sul, na Crimeia, eu sei que parecem nomes absolutamente distantes e sem qualquer tipo de relevância, mas o princípio é o mesmo, é você criar ou protetorados ou regiões que sirvam de uma espécie de algodão entre o Ocidente, ou a OTAN, e a própria defesa russa. É para isso que, basicamente, esses corredores vão sendo formados. O perigo, nesse caso concreto da Ucrânia, é que o discurso russo vai além. O discurso russo insinuou que a Ucrânia, na verdade, nunca foi um país, que a Ucrânia não tem direito à soberania, que a Ucrânia, no fundo, faz parte da própria Rússia. E aí, claro, a preocupação não é apenas com a Ucrânia, mas com todos aqueles outros países, inclusive Estônia, Letônia e na região, inclusive descendo, que tem minorias russas vivendo nesses locais. Por quê? Porque o Putin também falou, todo local que tiver população russa, nós também somos responsáveis pela defesa. Ou seja, é bastante complicado e bastante perigoso. Agora, vamos lembrar o que aconteceu do outro lado. Do outro lado, existe a aliança militar, a OTAN, que foi se expandindo, que foi ganhando território,
foi buscando novas adesões e hoje chegou às portas, basicamente, da Rússia. E é disso que nós estamos falando. Não estamos falando da Ucrânia, nós estamos falando de qual é, hoje, no século XXI, as fronteiras daquela história que não acabou, que foi o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. O Josias, que é mais novo do que a gente, Fabíola, lembra muito bem, naquele início dos anos 90, que um certo acadêmico americano dizia que a história acabou. Né? O confronto entre o capitalismo e o comunismo tinha sido encerrado e, portanto, a história, ele colocou nesses termos, a história acabou. O que o Putin está nos mostrando hoje, em 2022, é que não só a história não acabou, mas aquele colapso ele ainda reverbera de uma forma muito clara em muitas partes do mundo.